Estamos de volta com o Ricardo Mota Entrevista, esta semana tendo como convidado um poeta com P maiúsculo, Sidney Vanderlei, que está lançando 60, uma espécie ou quase uma coletânea, porque não chega a ser exatamente uma coletânea, não sei da vida toda, né? É o seu legado poético, né? E eu deixei como indagação para ele a questão daquele ou daquela poesia que inspirou o Sidney, antes de ser um poeta, ele lia poesia. Quem foi exatamente, Sidney, que lhe provocou isso? Quando você descobriu? Eu lia de forma febril, né, dois poetas, quando eu fazia científico, dos 15 aos 17 anos. Não existe mais não científico, isso. É segundo grau, colegial, não sei mais quanto. Mais ou menos isso. Pois bem, então quando eu fazia o científico no Marista, os dois poetas que eu lia muito eram Fernando Pessoa e Drummond. O Fernando Pessoa, interessante, eu lia, como todos nós lemos, né, loucamente Fernando Pessoa na adolescência, mas ele não me influenciou muito, nem nenhum dos heterônimos dele. Adoro Fernando Pessoa, mas não sinto a mão forte dele no que eu produzia. Mas com o Drummond foi diferente. Com o Drummond eu tive uma identificação imensa e, sem dúvida, nos meus primeiros poemas, né, a influência do Drummond é assim, inequívoca. É engraçado você dizer isso, eu estava me lembrando agora, o Chico Buarque, você há de lembrar naquele documentário sobre Vinícius de Moraes, ele diz que quando viu, minha amada, que olhos os teus, são cais noturnos, cheios de adeus, ele disse, eu entendi ali o que era a poesia. Você teve uma epifania assim com... Teve. Com Drummond, nitidamente eu tive. Quando eu li, por exemplo, Cidadezinha Qualquer, né? Eu me lembrei, eu estava ali em Viçosa, rapaz, né? Então é nítido, casas entre bananeiras, né? Pomar, aquela coisa, um burro passa devagar, um cachorro passa devagar, digamos assim, as janelas olham. A universalidade. Aí eu entendi, né, as fofoqueiras de Viçosa, filtrando quem estava passando na rua. Tem fofoqueira lá em Viçosa? Só tem, cara. Pois bem, então, aquele era um retrato da cidade em que eu tinha nascido, eu tinha crescido, né? E o Drummond tinha aquela coisa muito coloquial, né? Porque a poesia do Drummond, ela é moderníssima em 30. É uma boa conversa. E depois, aí eu já fui pegando o Drummond, digamos, de A Rosa do Povo, um Drummond mais politizado, não é? Que foi uma fase também. É, uma fase dele, né? Então, você se lembra da nossa fase de militância, em que nós éramos de esquerda, né? E a terceira fase do Drummond, que me influenciou, que eu acho, inclusive, o melhor Drummond, é o Drummond maduro, que é o esquerda Drummond militante, claro, vamos deixar isso mais ou menos. Esquerda militante, E a terceira fase do Drummond, que é onde eu acho que está o principal livro dele, que é o Claro Enigma. Já é um Drummond bastante desencantado, né? Porque viu os rumos que a política tinha conduzido, e até hoje a gente está vendo, né? A gente tem uma desilusão em cima da outra. É inevitável. Eu acho que se você pensa um pouco sobre a espécie, né? Sobre a espécie. O desencanto. Não dá para ser muito otimista, a não ser que você seja muito besta. Pois é, mais ou menos o seguinte, o que é bom disso aqui, o que é que eu posso aproveitar, então, enfim... E não apostar alto. Não. E nem mais, não mais em gente, né? Talvez em ideia sim, vale a pena, eu acho que continua valendo a pena. Você falou em Viçosa, e é uma ausência que eu observo na sua poesia, assim, a sua prosa. A Viçosa é muito presente, eu diria que é onipresente na sua prosa, mas na poesia não. Por quê? Não lhe inspira, não? Eu acho assim. Ou é tudo Viçosa? Olha, veja bem, não é tudo Viçosa. Veja bem, o que acontece? Há uma coisa, pela proximidade, por eu sempre ir muito lá, eu acho que é importante para a poesia, não é? Um certo distanciamento. Para a literatura de forma geral, mas muito na poesia. Olha, Drummond, né? Drummond falando de Itabira, Drummond não voltou mais nunca a Itabira. Então isso gera naturalmente... E que virou lá o quadro na parede. Exato, como dói, né? Mas tem uma distância enorme, né? Drummond está lá no Rio, intocado naquele apartamento ali, né, do Leblon, e Itabira está distante. Então ele pode imaginar Itabira. Viçosa não, volta e meia eu estou lá, né, comendo aquelas, né, coisas da padaria do Creso. Então não gerou esse estranhamento, nesse distanciamento necessário, né, para fazer aflorar o lirismo, né? Saudade? Não tem motivo. Tá ali a 80 não, por exemplo, quilômetros. você precisa da saudade. Vamos lembrar agora do Vinícius de Moraes para fazer um samba com beleza. Você precisa um bocado de tristeza. Olha, eu estava dando um exemplo, me lembrei de outro. Na prosa mesmo, né? Eu dei o exemplo aí do Drummond, mas vamos pegar um cara como Joyce.
O Joyce, né, o Ulisses do Joyce, é um dia, né, ou são 18 horas, vivido intensamente num romance de 600 páginas. Você vê bem, o Joyce só foi capaz, ele sempre disse isso, eu só pude escrever isso, que é um dia em Dublin, né, porque eu estava muito longe, ele estava em Trieste, estava em outros países. Se ele estivesse em Dublin, ele mesmo diz, eu não escreveria, não me provocaria a compaixão necessária. Você precisa virar espectador da sua vida? Uma certa distância, eu acho que sim. Em termos de geografia, sim, Ricardo, isso é importante. Mas assim, em Viçosa, no seu período, você falou que a poesia você descobriu aqui, ou começou a ter uma intimidade maior no Marista. Lá em Viçosa, não? Você não tinha com quem dialogar sobre isso? Não, em Viçosa, já ainda na infância. Eu sei que tinha. Você sabe que eu tinha um padrinho que ele era um poeta, né? Era uma figura fantástica, o Zé Aragão, e foi uma influência fortíssima, né? Eu acho que eu fui para a poesia por causa do Zé Aragão antes de Drummond. Quando fui descobrir Drummond, eu já tinha todo o embasamento. Agora, Zé Aragão é interessante. Naquela época eu não escrevia nada, né? Eu estou falando de coisa de 7 até os 14 anos. Pois bem, então naquela época, zero de escrita, né? E Zé Aragão era um poeta parnasiano. E eu nunca fui, eu não sei, tem uma coisa, eu diria, visceral em mim, né? É a questão da família poética. Eu nunca fui, assim, um amante de soneto, sabe? Aquelas formas fixas, nunca me fascinaram. Eu sempre, às vezes, eu vejo alguém dizer, o cara, para provar que é bom poeta, tem que fazer soneto e provar que... ouço muito essa besteira. E me lembro de João Cabral. João Cabral nunca escreveu um soneto, nem quis... E seguramente é o segundo ou o primeiro maior poeta desse país, ele Drummond para mim. Né? Sidney, você é um cara que tem um rigor intelectual muito grande, eu conheço. É um sujeito também de uma honestidade intelectual raríssima, né? Como é que você lida? E eu sei que acontece muito, né? Com pessoas que querem ser poetas e pedem a sua avaliação. Daqui a pouquinho você responde.